A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Com bastante frequência, aquilo que alimenta o nosso espírito é o que nos coloca face a face com as nossas maiores limitações e dificuldades. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. É sempre com muita alegria, com muita satisfação, que aqui comparecemos todas as semanas para falar com você sobre livros, sobre autores que nos convidam a algumas reflexões importantes. Nos últimos programas, temos falado sobre um tema que penso ser muito importante, especialmente para aqueles que estamos vinculados a algum programa de desenvolvimento espiritual. Eu me refiro à obra Um Caminho com o Coração, do já conhecido Jack Kornfield. O capítulo 6, que se intitula Como Transformar a Palha em Ouro. É um capítulo com ideias muito sugestivas e que propõe algumas reflexões sobre as dificuldades que vamos encontrar no nosso caminho de desenvolvimento espiritual, quer estejamos vinculados a uma religião ou não. Todo aquele que de alguma forma está comprometido com um programa, com um roteiro de espiritualidade ou desenvolvimento espiritual, naturalmente enfrenta desafios, dificuldades, porque a vida, como um todo, também envolve muitos desafios, muitas dificuldades. Como já falamos em outro programa, o nosso autor lembra que empreender um caminho espiritual genuíno, não significa evitar as dificuldades ou os equívocos, os erros. Empreender um caminho espiritual genuíno significa, sim, aprender a arte de cometer equívocos de modo atento, consciente, e conduzi-los ao poder transformador do coração. Com essa sugestão, ele nos faz compreender que nós podemos evitar caminhos não construtivos no nosso desenvolvimento espiritual, como a autorrecriminação, a negação, a evitação das experiências, das dificuldades, padrões de fuga e de negação, que também são, de certo modo, padrões autorrecriminatórios, que se mesclam muito facilmente com a culpa, com o medo, com a angústia e outros tantos processos que nós conhecemos. É muito comum, falamos também em outro programa, que quando iniciamos um roteiro de desenvolvimento espiritual, podemos acreditar que teremos todos os nossos problemas e todas as nossas inquietações resolvidas ou resolvidos, que finalmente vamos encontrar a iluminação. E não é bem assim, porque o desenvolvimento espiritual envolve passos difíceis, pequenas conquistas diárias, como qualquer outro processo de desenvolvimento das potencialidades do ser humano. O caminho espiritual não é diferente. Por isso começamos o programa lendo uma frase que está nesse capítulo do livro. Com bastante frequência, aquilo que alimenta o nosso espírito é o que nos coloca face a face com as nossas maiores limitações e dificuldades. Então, no nosso caminho espiritual, não é buscar as dificuldades, os desafios. É, uma vez encontrando-os, saber ou concluir, interpretar que esse é o momento do crescimento. Não é o momento de parar e desistir. Quando encontramos ou quando tomamos consciência
nesse trabalho interior, que é também um trabalho social, coletivo, quando encontramos e tomamos consciência das nossas limitações e dificuldades, é ressignificá-las e compreender que isso pode alimentar o nosso espírito. Não é aquela atitude, vamos repetir, de buscar o desafio, de buscar a dificuldade. É tomando consciência disso, ou se colocando face a face, ou quando nos colocamos face a face com essas dificuldades, é entender que isso alimenta o nosso espírito. Leon Denis, pensador espírita, na sua obra clássica, O Problema do Ser e do Destino, ele comenta que muitas vezes as vidas consideradas obscuras, atormentadas, elas revelam uma certa fecundidade. São mais fecundas. Isso é buscar o sofrimento? Não. Não é essa atitude imatura, em muitos casos neurótica, de buscar a dor e o sofrimento, porque aí sim nós vamos crescer espiritualmente. Não. É uma vez tomando consciência disso, ou encontrando a dificuldade nesse caminho, é perceber que essa situação pode também revelar uma certa fecundidade. Eu penso que essa reflexão de Leon Denis tem muita importância. Como diz o nosso autor, é nas dificuldades que podemos aprender a verdadeira força da nossa prática. Quantas vezes, agora vamos nos referir a um ambiente religioso, institucional, onde também treinamos a nossa espiritualidade. Seja uma igreja, um templo religioso, um templo sagrado, a pessoa se vincula a essa instituição, a esse movimento religioso e entende que ali será o espaço do acolhimento, da fé, da comunhão com Deus. E aí se depara com dificuldades, por exemplo, interpessoais, de relacionamento, dificuldades que surgem. E muitas vezes a pessoa quer mudar de templo, desse espaço religioso e buscar uma outra instituição, ou às vezes até mudar de religião em alguns casos, pela decepção e outros processos que são também psicológicos. E na verdade, lá na frente, ela vai se deparar com dificuldades iguais ou até maiores, porque não existe exceção em termos dos desafios e das dificuldades quando falamos de caminho espiritual, porque é o mesmo ser humano que está em sociedade, que lida com outros processos da vida e que lida com o seu desenvolvimento espiritual, individual e em grupo. Por isso, Jay Cornfield fala, e vamos repetir, é nas dificuldades que podemos aprender a verdadeira força da nossa prática. E nesses momentos, prossegue ele, a sabedoria que cultivamos e a profundidade do nosso amor e perdão são os principais recursos de que dispomos. Meditar, rezar e praticar nesses momentos equivale a verter um bálsamo calmante sobre as dores do nosso coração. As grandes forças da avidez, do ódio, do medo e da ignorância com que defrontamos podem ser enfrentadas com a coragem igualmente grande do nosso coração. É em meio às nossas dificuldades, os grandes desafios existenciais, estejam eles sendo vivenciados num plano pessoal, no plano familiar ou das relações sociais mais amplas, é nesse contexto que nós vamos aprender a verdadeira força da nossa prática. Porque um caminho espiritual, qualquer que seja a sua configuração religiosa ou não, num espaço institucional ou não, ele traz forças para o coração. Porque espiritualidade significa conexão, pertencimento, diálogo com Deus, abertura para Deus, ou para o cosmos, as forças cósmicas, como se queira chamar, mas é uma conexão com algo maior que transcende. Então, o caminho espiritual
é um caminho que fortalece o coração, é o caminho que traz alento, porque também traz propósito, sentido e por isso fortalece a nossa alma. É o caminho da alma, é o caminho do coração. Ele aqui faz um comentário que chama a atenção, porque muda a nossa forma, eu diria um pouco inadequada, de avaliarmos a nossa dor. Ele diz assim: essa força do coração surge do conhecimento de que a dor que cada um de nós precisa suportar é parte da dor maior compartilhada por todas as coisas vivas. Esse é um pensamento clássico no budismo que nós podemos aplicar em sentido amplo à nossa vida, ao nosso caminho espiritual, porque um caminho espiritual genuíno, ele tem que nos tirar do individualismo, da forma pessoal de pensarmos e olharmos para o todo, para a coletividade. O caminho espiritual autêntico, ele me torna mais solidário, mais empático, ele me faz sair da concha do meu eu e amplia essas fronteiras. Como diz o autor em outra passagem aqui do livro, o meu jardim é o mundo inteiro. O jardim é o próprio mundo, onde eu vou cultivar aquilo que for necessário para a transformação desse planeta. Quando se fala na visão espírita, em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, sobre o autoconhecimento e a transformação pessoal, o sentido ali não é só pessoal, é pessoal também, é mudar o coração do indivíduo. Mas isso se faz dentro de um contexto social e coletivo, porque eu me transformo na relação com o outro e não num plano exclusivo da individualidade. Há processos que ocorrem aqui dentro, no cadinho, digamos assim, nessa química interior. Mas na realidade, as grandes conquistas são realizadas no plano coletivo, em outras palavras, na relação com o outro. Os grandes mestres da espiritualidade ganhavam as ruas do mundo, ganhavam os espaços sociais e propunham mudanças não apenas para um indivíduo, mas para grupos inteiros, para a coletividade. Jesus agia assim. Por isso, Jack Kornfield lembra, e vamos aqui repetir, essa força do coração, que força é essa? Essa força que nós conquistamos quando amadurecemos no nosso caminho espiritual. Estamos muito conectados com a dimensão afetiva, da nossa sensibilidade mais profunda, da nossa fé, da nossa confiança. Isso é maturidade espiritual, construída sobre as bases de uma maturidade emocional. É confiar em si, confiar na vida, confiar no ser humano. Ele diz, essa força do coração surge do conhecimento de que a dor que cada um de nós precisa suportar, a sua dor, a minha dor aqui no sentido amplo, essa dor é parte da dor maior compartilhada por todas as coisas vivas. Ela não é apenas a nossa dor, mas a dor. Não é apenas a nossa dor, ela é a dor. E ele conclui, perceber essa verdade desperta a nossa compaixão universal. Então, vamos repetir, querido amigo que nos ouve, um genuíno caminho de desenvolvimento espiritual desperta em cada um de nós essa compaixão universal. Eu penso que há uma relação entre esse ensinamento e o que aparece na pergunta 540 da obra O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec anotou. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia. Essa é a ideia de uma conexão entre tudo e todos.
Tudo se encadeia em a natureza. É uma admirável lei de harmonia. Esse mesmo pensamento aparece nas obras de Leon Denis, dentro da sua concepção filosófica espiritualista. Essa lei de harmonia significa que estamos todos ligados, interligados. Então a minha dor não é só a minha dor, é a dor compartilhada por todos os seres humanos. Então quando um sofre, sofre a humanidade. Quando um passa fome, a humanidade sofre com isso. Por isso esse é um compromisso nosso. É um compromisso de toda uma sociedade. É a base, então, dessa compaixão universal. Jack Kornfield prossegue dizendo assim: desse modo, o nosso sofrimento abre o nosso coração. Ele vai citar Madre Teresa de Calcutá. E não é errado ele fazer isso. Segundo ele, Madre Teresa chama isso de encontrar Cristo no seu perturbador disfarce. É linda essa expressão. Encontrar Cristo no seu perturbador disfarce. Ele comenta que Madre Teresa enxerga nas piores dificuldades o jogo do divino e ao servir os agonizantes pobres, ela descobre a misericórdia de Jesus. Esse poder do coração capaz de enfrentar qualquer circunstância difícil e transformá-la em uma oportunidade de crescimento e de transformação. Não é negar os problemas de uma sociedade, as injustiças que nela existem, não é isso, mas é desenvolver essa capacidade de crescimento mesmo nas dificuldades maiores. Esse é o fruto da verdadeira prática, diz ele. Isso traz liberdade, porque por detrás de todas essas ideias, querido amigo que nos ouve, encontra-se um princípio que é muito importante. É simples, mas é muito difícil de nós colocarmos em prática. Qual é o lugar da nossa prática espiritual? Qualquer que seja o seu caminho de desenvolvimento espiritual. Qual é o lugar da nossa prática? É um espaço físico? É num contexto onde as pessoas nos compreendem? É no local onde eu sou aceito e amado? Pode ser que sim, mas não apenas. O contexto da nossa prática espiritual também são as dificuldades externas e as dificuldades internas. Tudo isso faz parte, é o nosso caminho. Esse é o nosso lugar, porque quando nós nos defrontamos com essas dificuldades diárias no nosso caminho espiritual, as dificuldades são diárias. É na rua, no trânsito, nos coletivos, no prédio, na casa, no local onde nós moramos, vizinhos, parentes. São desafios diários. A espiritualidade não está dissociada desses pequenos enfrentamentos, desses pequenos, porém não fáceis necessariamente, desafios. Então muitas vezes nós falamos assim: eu tento dar o meu melhor, eu tento praticar no meu dia a dia os princípios que conduzem a minha vida espiritual, mas como é difícil. Então ele sugere aqui, num dado momento, ainda nesse capítulo, algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos. Em que momentos? Nesses momentos, quando defrontamos com essas dificuldades diárias. Diz ele assim: eu as vejo como uma maldição, como uma obra infeliz do destino? É uma pergunta importante. Quantas vezes estamos envolvidos numa prática espiritual que faz todo sentido para a nossa vida? E aí surge um problema, uma dificuldade, uma incompreensão, uma crítica totalmente sem fundamento, e aí muitas vezes ecoa na minha mente uma pergunta: mas como assim? Eu estou aqui de coração aberto, me doando, compartilhando um conhecimento, uma prática, um momento de fé, e eu recebo isso? Então, é obra infeliz
do acaso, do destino, eu fujo dessas situações, ele prossegue. Sou dominado pelo medo, pela dúvida. Como posso começar a trabalhar com as reações que encontro dentro de mim mesmo? Aquele momento em que eu sinto raiva, repulsa pela pessoa, um desconforto pessoal interno. Essa é a experiência privilegiada do desenvolvimento da nossa espiritualidade. E aí podemos falar teologicamente. Não é Deus nos testando a paciência. Não é isso. Eu penso que a divindade pode ser traduzida como uma experiência pessoal de maior acolhimento e de maior estímulo à prática da bondade e da compaixão. Não é feita por testes ou situações embaraçosas. São processos da vida. É coisa que só humanos fazemos. Isso é coisa nossa. É da nossa humanidade. Então não é Deus nos testando isso ou aquilo, uma virtude ou outra. É a vida com seus processos compreensíveis, difíceis sem dúvida, mas esse é o local, essa é a experiência que promove a nossa maturidade espiritual. Não é negar essas experiências, eu vou praticar a minha espiritualidade entre pessoas que pensam como eu, entre pessoas que têm o mesmo sentimento, entre pessoas que vivem a sua fé exatamente do mesmo modo, mesmo sendo da mesma religião. Às vezes existem divergências ou até discordâncias. O problema não é ter divergência nem discordância, é ter ou transformar isso em discórdia. Aí os corações se distanciam, é a discórdia, vem de coração mesmo. Então não adianta reprimir essas dificuldades e as minhas dificuldades pessoais e nem negá-las, acreditando, ele usa uma expressão interessante, tentando preencher a vida somente com luz, beleza, sentimentos ideais. Isso é impraticável, isso não funciona. Porque aquilo que eu reprimo com uma mão, diz ele, ou com uma parte do corpo, gritará alto em outra parte do corpo. Tudo que é reprimido volta de alguma forma. A outra estratégia, o outro caminho seria fazer exatamente o oposto, deixar sair tudo, todas as nossas reações, não reprimo, ataco, critico, faço tudo. Também isso não funciona. Qual é o terceiro caminho possível? É como ele diz, é o poder do coração desperto e atento, consciente. Levar tudo isso para a nossa vida espiritual como experiências de transformação e de crescimento. Eu encerro, amigo ouvinte, com uma reflexão de Santo Agostinho, na obra clássica dele, Confissões. É o livro 5º. No seu diálogo, na sua abertura para Deus, ele então assim se expressa. Onde estava quando vos procurava? Vós estáveis diante de mim, porém eu apartava-me de mim, e se nem sequer me encontrava a mim mesmo, muito menos a vós. É para a gente pensar, é para a gente refletir. Onde eu me coloco, onde eu estou, enquanto busco a iluminação, o encontro com Deus, o desenvolvimento espiritual. Onde eu me coloco, onde eu estou. Se eu me afastar de mim mesmo e nem sequer me encontrar, como encontrar a vós, diz Agostinho? Como encontrar a iluminação, como encontrar Deus, como encontrar esse crescimento espiritual. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação,
Henrique Fernandes.